Estamos começando aqui mais um Cuidadosamente aqui pela Alô TV. Hoje vai estar comigo aqui sendo entrevistada uma pessoa muito especial, inclusive especial para o programa Cuidadosamente, porque ela foi a nossa primeira entrevistada que inaugurou o nosso Cuidadosamente aqui. Então, se você acompanha o nosso canal, acompanha os nossos conteúdos, daqui um pouquinho vai estar comigo aqui a Natividade, para os íntimos a Nath, e eu vou fazer uma entrevista com ela aqui novamente. Ela que agora, inclusive, já acabou de se tornar uma parceira aqui do nosso programa. Então, de vez em quando ela vai estar aqui comigo para que a gente possa trabalhar aqui dentro da abordagem, dentro dos conhecimentos e do know-how e da experiência que ela tem, que ela carrega com ela. Então, daqui um pouquinho, na volta do intervalo, eu já apresento ela para vocês e a gente começa o nosso bate-papo hoje aqui sobre constelação familiar sistêmica. Se você tem interesse e curiosidade em saber o que é, como funciona, e detalhes sobre essa abordagem, fica aí conosco. Um rápido intervalo e a gente já volta com ela. Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades. É dar oportunidade para quem amamenta. É incentivar esse momento tão importante. É saúde, é equidade. A amamentação. Apoie em todas as situações. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Hoje eu acordei numa febre. Isso é sintoma de dengue, hein? Também tô com uma dor nas juntas, atrás dos olhos. Sei não, viu? Parece dengue. Tô reparando umas manchas vermelhas no corpo. E eu tô com mal-estar também. O que será que pode ser, hein? Bebe bastante água e vamos pra unidade de saúde. Ao perceber os sintomas da dengue, beba bastante água, não tome remédios por conta própria e procure uma unidade de saúde. Tratá-la de forma rápida evita que o quadro se agrave. Se pode ser dengue, pode ser grave. Ministério da Saúde, Governo Federal. Porque hoje ela vai falar de novidades aqui para nós, de coisas, a gente vai ampliar esse conhecimento sobre o que é constelação familiar sistêmica. Então, fiquem atentos aí e acompanhem a gente aqui hoje no nosso Cuidadosamente com a Nath aqui. Wendel, prazer estar aqui com você novamente, Tem prêmio para quem veio a primeira vez, assim, para quem ajudou a inaugurar o programa? Tem prêmio. O prêmio é de estar sempre aqui comigo. O prêmio é voltar, né? É voltar. Ou seja, se foi bom, tem que continuar. Tem que continuar. Wendel, é uma polêmica, né? Eu já vou corrigir você, que eu já fiz isso aqui com outra pessoa aqui, já vou aproveitar para corrigir. Não é o Wendel, tá? É o Wendel. Gente, ela vai continuar, às vezes, me chamando de Wendel, mas tudo bem, eu já acostumei na minha vida as pessoas me chamarem de Wendel. É o Wendel. Eu corrigi alguém hoje, sabe? Falo, não é o Wendel, não, é o Wendel. Aí eu chego aqui e falo, Wendel, tá bom. Depois a gente constela isso. Wendel. Tá vendo? Wendel. Então vamos lá. O que é essa tal de constelação familiar que, de uma certa forma, incomoda, E de uma certa forma fica pensando, gente, de onde surgiu essa abordagem, Hoje eu não sei mais o quanto está o burburinho sobre essa técnica, sobre essa abordagem de constelação familiar sistêmica. Já foi, como diz outro, já foi bem pior sobre isso, E trabalhando, inclusive quando eu fiquei sabendo, eu falei assim, isso, sei lá, não é de Deus esse negócio, não. Mas aí fui eu lá fazer a minha, E a partir daí eu já comprei o meu curso, já fui para uma formação, já fui para a faculdade fazer a minha formação em constelação familiar. Então, uma abordagem que trabalha, que a gente chama uma abordagem anime, ou seja, ela trabalha direto na alma, ela vai na raiz do problema. Daqui um pouquinho nós vamos falar mais especificamente de como que funciona, de como que costuma acontecer, essa coisa de um movimento,
né, de uma Exato. terapia, de um trabalho Exato. feito dentro dessa abordagem da constelação familiar sistêmica. Fala um pouquinho sobre, para nós aqui, né, para o nosso público, para a nossa audiência. Nossa audiência aqui é feita de pessoas que têm interesse em conhecer e ter informações relevantes, informações de qualidade, para, primeiro, aplicar isso neles mesmos, no que diz respeito ao que nós chamamos de autoconhecimento e autocuidado. Então, assim, o que a gente quer levar aqui para o nosso público é isso, autoconhecimento e autocuidado, para que as pessoas possam buscar bons profissionais, possam buscar as abordagens, possam buscar recursos, possam buscar, né, essas ferramentas que existem à disposição nossa, para que a gente possa, inclusive, se diante de uma situação, de um problema, a gente ter, né, aonde se socorrer, mas também, quem sabe, trabalhar naquele nível em que eu trabalho primeiramente, né, a minha mente, eu trabalho, né, eu protejo, eu blindo, eu de alguma maneira me organizo, eu cuido da minha saúde mental, às vezes até para não ficar tão necessitado ou tão dependente, né, do outro, né? Então, eu acho que esse tema nosso aqui, né, que a gente está aqui hoje no nosso segundo encontro com a Natividade, falando de constelação familiar, então traz esse esclarecimento para nós. O que, no final de contas, é a constelação familiar? Tem a ver com essas coisas? Não tem nada a ver com astrologia, né? Constelação, quando a gente fala em constelação, você já pensa as constelações, né, no universo. Não. Houve na tradução do alemão para o português, ficaria colocação familiar ou família em colocação, ou seja, sempre vai para a questão do alinhamento. E o primeiro livro de Bert Hellinger, que foi traduzido para o português, A Simetria do Amor, ele tem um pedaço que fala sobre essa parte, né, de colocar a família em ordem, né? Só que lá ele usa, na tradução ficou constelate, e na tradução para o português, que era do original Family Aufstellung, né, o Stellung ficou constelação. E quem trouxe a constelação para o Brasil foi um juiz, Almir Satir, né, que é um juiz. Ele foi lá estudar com Bert Hellinger, ele trouxe para o judiciário essa abordagem, e nessa tradução eles colocaram constelação familiar, exatamente porque não havia uma tradução que definisse literalmente a Family Aufstellung. Em vez de colocar família em colocação ou colocação familiar, ficou constelação familiar. E aí ficou assim, ninguém nunca mais quis mudar o nome. Mas o nome não... Eu que sou da área da psicanálise, né, e a área da psicanálise, ela vem de Freud e de vários outros, né, que tem origem ali da língua, né, alemã. E a gente vê, por exemplo, dentro da psicanálise, às vezes você tem ali compêndios enormes, né? Nota de rodapé que quase dá um artigo só para explicar um termo. Exatamente. Né? Dentro da psicanálise, por exemplo, quando a gente fala de estrutura de personalidade, quando eu estou dando aula, ensinando ou trabalhando com as pessoas dentro da clínica, essa questão de estrutura de personalidade, né, que a psicanálise trabalha, né, com a estrutura neurótica, psicótica e perversa, dá um trabalho para desconstruir de que em si isso não né, assim, existe ali a estrutura normal do ser humano, essa classificação da psicanálise, assim, os nomes parece que não foram muito bem, sei lá, não foram muito bem escolhidos, né? E talvez tenha acontecido com a constelação familiar o mesmo que também já aconteceu com a psicanálise em vários conceitos, em várias terminologias, né? Então, assim, eu entendo quando você fala e quando você traz essa coisa assim de que acaba que o termo não ajudou, porque o termo acabou se associando com coisas que não tem nada a ver, como, por exemplo, a tal da astrologia, que para alguns, né, a gente sabe para que alguns algumas pessoas gostam, algumas vão, né, mas em si, não sou nada contra quem usa astrologia, mas a constelação em si ela não tem, porque constelação é alinhamento, né?
É como se pegasse a família, que é a modalidade que a gente trabalha, a função da terapia sistêmica. Bert Hellinger, ele diz assim, a constelação familiar, ela é uma filosofia de vida, é algo que você vai vivenciar, algo muito interessante. E quando a gente fala, qual é a paranormalidade que existe? Não existe paranormalidade, existe um fenômeno que foi descoberto lá por 1973, quando ele começou a aplicar essas técnicas, em 1990, no Brasil, chegou no Brasil nessa época. O que acontece é que o ser humano, ele tem essa fenomenologia, o ser humano, ele tem essa capacidade, e a terapia sistêmica, ou a constelação, ela traz para nós, né, o constelador, essa capacidade, esse estudo, o aprofundamento. Inclusive, uma das formações de Bert Hellinger é a psicanálise, né? Ele estudou psicanálise, estudou Jung, ele foi lá e ele foi trabalhando aquilo tudo até ele chegar ao que a gente chama hoje de as 3 leis sistêmicas, né? A ordem do amor, que é hierarquia, pertencimento e equilíbrio. É uma abordagem que eu não vou trabalhar só o paciente que chega. A partir daquele paciente, eu começo a olhar para todo o seu sistema familiar, para tudo aquilo que veio na geracionalidade. E quando a gente vai estudar dentro das nossas abordagens a epigenética, é muito interessante que o que eu trabalho com meu paciente, eu não estou trabalhando só aquela dor, aquele casamento que está ruim, aquela ansiedade, aquela depressão, ou aquele negócio que não vai para frente. Que a terapia sistêmica, ela engloba, ela não trabalha só questões de transtornos, né? Ela trabalha todo um contexto do sistema familiar. Eu vou trabalhar e eu vou lá para a epigenética, onde isso cientificamente comprovado, tá? Quando, por exemplo, você, Wendel, você e seu irmão, né? Quando a sua mãe estava no útero da mãe dela, quando ela era só um feto de 5 meses, você já estava no ovário da sua mãe. Já as células troncos, né, vocês são divididas, as células? Não, dois? Nós somos univitelinos. É univitelino? Então, Isso. as 2 células, que seria uma você, as células troncos, que seria você e a outra seria o seu irmão, já estava no ovário da sua mãe. Porque a mulher, ela não fica ovulando todo mês e vindo óvulo, não. Ela perde o óvulo, né? Ele vem e perde através do ciclo menstrual. Mas a mãe, quando ela está grávida, quando ela está no útero da mãe dela, você já estava ali dentro. E a mesma coisa no pai. A questão ali, o que precisava era um dia, né, os dois se encontrarem ali e você vir a existir. Então, você carrega memória celular do seu sistema familiar parte pai e do seu sistema familiar parte mãe. E células é sangue. Células trabalham no seu corpo inteiro. Tem um artigo que eu acho muito interessante, que o médico, ele diz assim, quando uma mulher gera um filho, até as células desse filho é misturado com as células da mãe, e a mãe vai ter essas células do seu filho no seu corpo pro resto da vida. Se a gente não tivesse, Nath, se a gente não tivesse essa propriedade, né, nós inclusive não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui. Assim, é que Jung fala da consciência coletiva, né? Eu divido nós nos tornamos uma espécie. Exatamente. Nós tornamos uma espécie porque temos características próprias que nos diferem dos demais animais. Por exemplo, o repertório de falar, né? Essa fala como a nossa humana, se a gente não herdasse isso, por exemplo, das nossas gerações passadas, e aí a gente pode pensar, a partir do momento em que o ser humano, se acreditar que o ser humano nasceu sem fala, depois desenvolveu essa fala, como é que ela transmitiu isso para que hoje nós pudéssemos estar aqui? Primeiro, fazendo podcast, dando palestra, dando aula, falando, né, ensinando uns com os ficar outros, rico. ensinando a ficar rico, ou atrapalhando a vida, né, dos outros. No programa passado, né, eu falei
dos inimigos, como é que nós teríamos, por exemplo, inimigos? Exatamente. Né? Através, muitas vezes, da comunicação, da fala. Disso que nós, desse repertório, desse recurso que nós adquirimos, é que a gente, de certa forma, isso é transgeracional. É transgeracional. Às vezes a gente fica só preocupado com essa coisa, né, do problema, da dificuldade, esquece que tem um monte de coisas que não tem nada a ver com o problema e que está dentro desse arcabouço, está dentro dessa questão de que nós herdamos isso, porque senão nós não teríamos chegado até aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer um rápido intervalo, para a gente poder voltar para o nosso próximo bloco. Eu vi que eu acredito que você está vendo o quão está sendo interessante esse nosso programa aqui, quantas curiosidades a gente está tendo a oportunidade, por exemplo, de dissipar, de esclarecer aqui para vocês. Então a gente vai para um rápido intervalo. Na seguida eu volto com mais perguntas, com mais provocações para a minha parceira e convidada aqui do Cuidadosamente Natividade. No Brasil, de cada 14 potenciais doadores de órgãos, apenas 4 realizam a doação. A recusa familiar é um dos principais obstáculos e um dos principais motivos é a ausência de diálogo sobre o assunto. Pensando nisso, reunimos algumas famílias e perguntamos: você quer falar sobre doar órgãos? Não. 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 Falar de doação não é fácil. Eu sei a importância que é, mas não nem consegui falar. Porque falar sobre doar órgão é falar sobre morte. Agora, pedimos para que integrantes de cada família saíssem da sala. Então, refizemos a pergunta. E se seu filho, seu marido, pai, precisasse de uma doação, você falaria sobre doar órgãos? Se meus filhos estivessem precisando de um órgão. Pela vida dos meus filhos, eu falaria sobre doação de órgãos. Sim, com certeza. Pela vida dele. Para mim, ia ser um momento único, saber que alguém vai doar um órgão pro meu marido. É para salvar alguém que eu amo, né? É para salvar a minha mãe. Precisamos estimular o diálogo sobre a doação de órgãos nas famílias de todo o Brasil. Um dia, sua família pode precisar de um doador ou ter a oportunidade de ser a doadora, mas é preciso conversar sobre isso. Agora, pensar diferente, Conversar com as crianças sobre isso. Se um dia Deus me levar primeiro do que os meus filhos, eu quero ser uma doadora de órgãos. Doação de órgãos. Precisamos falar sim. Ministério da Saúde, Brasil, Governo Federal. Retornando aqui para o nosso próximo bloco, hoje eu estou aqui com a minha entrevistada, parceira Natividade. Ela é alguém que tem várias formações, mas hoje ela está aqui para falar com a gente sobre a constelação familiar, que é uma abordagem que ela aplica, que ela atua com ela e tem propriedade para estar aqui trazendo um conteúdo relevante, informações. Inclusive, se você ainda, não acredito, se ainda não se inscreveu no nosso canal aqui da Alô TV, você ainda não clicou no sininho aí de notificação para receber aí, de primeira mão as notificações do YouTube para você, para que você possa acompanhar tanto a Alô TV quanto o nosso Cuidadosamente, eu não estou acreditando que você está fazendo isso com a gente. Então, antes agora de seguir aqui no nosso programa, já aproveita aí. Se você não se inscreveu, se inscreve. Se você não acionou o sininho aí de notificação, aciona o sininho de notificação, que você vai receber em primeira mão e vai ser notificado assim que nós postarmos aqui o nosso Cuidadosamente. Então eu conto com a sua participação. E compartilha com seus amigos, seus parentes, com seus familiares. Joga lá naqueles grupos de WhatsApp que fica te perturbando, que fica tomando tempo. Coloca lá, já que afinal de contas te colocam lá e não te deixam sair, você vai lá e coloca o programa do Cuidadosamente e vamos espalhar essa informação de cuidado, de atenção, de acolhimento e também de preparação para que as pessoas possam cuidar melhor da sua mente, blindar a sua mente, inclusive desses grupos que acabam de alguma forma sendo tóxicos na sua vida aí, ok? Então, Natividade,
Existem muitos mitos, ou não sei, eu quero que você trabalhe aí o que é mito, o que é verdade dentro hoje aqui do nosso programa. Alguns deles, né? Por exemplo, constelação familiar é muito machista. Isso é mito ou é verdade? Antes de responder essa pergunta aí, os livros de Bert Helling, ele tem muita filosofia, afinal de contas é uma das formações dele, né? Teologia, filosofia, e depois veio essas outras formações que ele chegou onde ele chegou. E ele tem uma fala muito filosófica, e ele, no trabalhar a hierarquia, pertencimento e equilíbrio, ele coloca da seguinte forma: isso não é dele, isso vem de mandarim, né, o mandarim chinês há 500 anos atrás, que diz assim, acho que 500 anos antes de Cristo já tinha um mandarim que diz o seguinte: uma família só vai fluir quando o pai for pai, mãe for mãe, filho for filho, irmão for irmão, ou seja, ele trabalha a questão da colocação do sistema familiar. E Bert Helling, ele trabalha a questão da hierarquia dentro de casa, né? Que o homem, ele tem que ser o homem, né? E a mulher tem que ser a mulher. E traz um pouco aquela questão, até mesmo que a Bíblia trabalha, sobre a questão do homem ser o governo e a esposa ser a auxiliadora. E aí vem os feministas, as feministas da vida, se me permite falar, e chega a dizer que Bert Helling, ele é machista, exatamente por isso, mas mito, né, algo que inventa, verdade, algo correto. Então, a terapia sistêmica familiar, ela não é machista, de forma alguma. A pessoa só, acredito assim, que quem diz que a constelação, que Bert Helling é machista, ela está ainda dentro do seu sistema familiar geracional ou transgeracional, ou dentro do casamento, no lugar errado. Ou seja, muitas mulheres dentro do casamento, elas estão assumindo o lugar do marido. Ela tem ali o que a gente chama de energia masculina em excesso. Ou o homem não está ocupando o seu lugar, está deixando que a mulher ocupe. Mas não é mito. Isso não é verdade. Outro que as pessoas costumam perguntar, ter curiosidade, é a constelação familiar. Na constelação, na abordagem, ali, no trabalho que é feito, eu vou ter que conversar com os meus antepassados, os que já morreram? Ou seja, conversar com os mortos? Conversar com os mortos. Bom. Que é o que faz algumas pessoas, inclusive, não querer fazer constelação familiar, porque tem essa ideia de que é meio que parece assim, né, respeitando aqui todas as religiões, né, mas parece um pouco do espiritismo, né, que tem aquela linha ali que, de alguma maneira, te dá acesso a algum ente querido que morreu, estaria ali no limbo, em algum lugar, em que eu poderia, por exemplo, acessar esse ser, né, essa pessoa. Exato. A gente volta lá, nas questões atrás, para me te responder essa. Quando a gente está fazendo uma abordagem, a gente está trabalhando o inconsciente da pessoa e está trabalhando memória celular, certo? Dentro dessas memórias celulares vem aquilo que eu te falei. De repente, aquilo que eu estou sentindo aqui, aquilo que eu vim para trabalhar, vamos colocar assim, eu vim trabalhar uma questão financeira, que a terapia sistêmica trabalha nessa área. Eu cheguei e falei assim, olha, eu não estou dando certo aqui e eu quero trabalhar isso aqui. Ali eu vou trabalhar com ele quais foram os emaranhamentos em relação ao dinheiro que os seus antepassados tiveram, seus pais, avós, bisavós, tataravós. Emaranhamento traduzindo, as encrencas. As encrencas que as pessoas têm, né? Ou a todas as dificuldades a gente chama ali como emaranhamentos, né? E de repente eu descubro dentro da terapia com ele que o avô dele, que já faleceu, foi assassinado ali por causa de terras. Mas aquela pessoa, aquele ser humano que eu estou trabalhando ali, ele tem o quê? Memória celular de tragédias que aconteceram lá atrás. E, de repente, essas memórias celular que ele carrega, está no seu inconsciente também, que teve na do pai, agora está nele, e está ali reagindo nas suas emoções. E aí ele não consegue prosperar. Dentro da constelação, a gente pede para falar fala sistêmica,
mesmo que a pessoa já faleceu, só que ele não está falando para o morto, ele está falando para a sua consciência. Você, como psicanalista, sabe que a nossa mente, ela não entende só o que a gente pensa, ela precisa ouvir o que a gente fala. A nossa mente, ela tem comando a partir daquilo que a gente fala. Isso. Né? Somos atravessados pela palavra. Somos atravessados pela palavra. Na verdade, assim, para uma linha da psicanálise lacaniana, por exemplo, ela vai entender, inclusive, que o ser humano é mais do que atravessado. O ser humano, ele é constituído. Exatamente. O que nós somos no final das contas? E nós somos constituídos de memórias transgeracionais. E as memórias boas? Ok, a gente não mexe nas memórias boas porque ela está fazendo um efeito bom. A gente mexe nas memórias que são as tragédias, as mortes, os assassinatos, as falências, os segredos não revelados. E eu vou trabalhar com essa pessoa e eu vou dizer para ela, repete comigo, querido avô. Mas esse querido avô não é um espírito que está aqui. É esse avô que faz parte das células moleculares de todo o seu corpo. Não, na psicanálise, inclusive, os nossos pais, né, os nossos cuidadores, que às vezes pode ser, inclusive, até a figura de um avô que cuida mais do que, por exemplo, o pai. Uma parte da nossa mente, ela é constituída dessas figuras. Exatamente. A ciência diz que na fecundação você traz 500 mil memória parte pai, 500 mil memória parte mãe. Então, as tragédias, as coisas boas e as tragédias também faz parte. E curar essas memórias, curar essa alma, é quando você tem ali, porque você vai viver uma vida toda só reclamando, reclamando, reclamando. Você chega para uma terapia e você deixa de reclamar, porque é uma abordagem que não trabalha com julgamento, a gente trabalha com amor, né? Então eu vou dizer para esse avô que talvez ele foi o assassino ou ele foi assassinado, eu sinto muito. E ali a gente começa a trabalhar a alma dessa pessoa. E quando ela diz, querido avô, ela já tem aquele insight de dizer assim, nossa, eu nunca pensei no meu avô. Já começa a dar pertencimento. Pois é, às vezes até o porquê ele nunca pensou no avô, porque o próprio avô foi boicotado. Exatamente. Foi, de alguma maneira, colocado ali, relegado a uma condição de não toque em nome do seu avô. Porque talvez por algum emaranhamento, algum BO, alguma questão para trás aconteceu, que produziu aquilo. E com certeza traz efeito. E falando num desses efeitos, porque se eu for, a gente tem outros, coisa, né? Eu tenho algumas outras perguntas sobre mitos e verdades aqui, mas que eu vou guardar para o nosso próximo programa, ok? Ok. Você é parceira, vai estar aqui de vez em quando comigo aqui. E já fala o que a gente vai ter no próximo programa, Isso, no próximo programa, o que nós vamos ter? Nós vamos falar sobre a adoção. Como a gente fala dessa questão de trazer memória do nosso sistema familiar, dos nossos ancestrais, como fica uma criança com essas memórias ancestrais a partir de uma adoção? E o que pensa a constelação familiar sistêmica a respeito, o que diz, como é que lida, como é que trata, né, essa questão, inclusive que tem sido muito utilizada aí nos nossos tribunais, tribunais que lidam com as questões de divórcio, de pensão alimentícia, conflitos de família e tudo mais. Então, eu acho que vai ser um tema bastante interessante. Você já fica aí atento que o meu próximo programa com a Natividade vai ser sobre a adoção sob a perspectiva de quem? Da constelação familiar. Então, aqui a gente tem várias perguntas aqui provocativas a respeito de mitos e verdades que dariam cada uma delas um programa. Mas a gente vai guardar para um próximo momento, porque no próximo bloco a gente vai colocar aqui na mesa uma convidada que está aqui hoje, aqui nos bastidores com a gente, que vai falar sobre uma lei ou o que vocês chamam dentro da constelação familiar sobre lealdade invisível ou lealdade cega, não é isso? Então, se você quer saber o que é lealdade invisível ou lealdade cega, segundo a constelação familiar sistêmica, no nosso próximo bloco, não perca, fica aí, que você vai compreender isso, inclusive ver aqui um depoimento de alguém que vivenciou esse processo e que conseguiu se ressignificar, se reelaborar em relação a ele. Um instante a gente já retorna. Juntar a família, cuidar dos nossos, é muito Brasil. E vacinar contra a gripe também. Vem, vem, vem. Todo mundo
vacinar. Vacinar é nossa força. Se você faz parte dos grupos prioritários, vem tomar a vacina e se proteger da gripe. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada. Vacinar é nossa força. Vacina sempre Brasil. Ministério da Saúde. Governo Federal. Desde o primeiro dia, a vacina já faz parte da nossa vida, guardando nossos primeiros passos, nos protegendo enquanto descobrimos o mundo. Em cada etapa, cada conquista, as vacinas continuam sendo nosso escudo para que possamos viver com saúde cada momento da nossa vida. Procure uma unidade básica de saúde e mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada, porque vacina é pra vida toda. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Retornamos aqui para o nosso último bloco aqui do nosso Cuidadosamente. E agora eu estou aqui na minha bancada, aqui, além da Natividade, eu também estou aqui com a Flávia. E nós vamos falar aqui de uma questão que a gente precisa de um esclarecimento para a nossa audiência, que é, dentro da constelação familiar, o que é essa tal de lealdade cega ou invisível? Wendel, lealdade invisível ou lealdade cega é quando você está repetindo alguma coisa, né, do seu sistema familiar, repetindo. Que existem os emaranhamentos, que é aquilo que você não consegue romper por algo que aconteceu no seu sistema familiar. Lealdade invisível é o mesmo que padrão de repetição. Alguém que inconscientemente está repetindo alguma coisa dos seus ancestrais por lealdade, ou seja, talvez uma dor, algo que aconteceu, me faz inconscientemente fazer a mesma coisa, sendo que aquilo não é algo que eu quero realmente fazer, mas é algo que me impulsiona a fazer isso. E como a gente fala assim, vocês falam tanto, então quero ver algum resultado. Então eu trouxe hoje uma convidada, né, para trazer para a gente aqui uma constelação que ela fez, né, um processo que ela fez comigo sobre essa questão da lealdade invisível. Flávia, então você está aí, ó, à vontade, pode falar o como é que foi essa experiência. Você tem todo o tempo do mundo em 5 minutos. Oh, que bom! Então, obrigada por estar aqui. Obrigada, Nath. Obrigada, Wender. Falei certo, né? Fala certinho. Então, há um tempo atrás, assim, eu conheço a constelação familiar sistêmica já tem uns 4 anos. Desde então, a Nath tem me aguentado lá, porque eu quero resolver tudo, né? Mais uma coisa de cada vez. Assim, já passei por vários processos, né? Conhecendo o meu eu, identificando algumas coisas. Mas o que eu queria trazer aqui para vocês hoje foi essa experiência da lealdade invisível. Eu sempre tive um trabalho. Trabalhei em várias áreas, porém trabalhava muito na questão administrativa, né? Uhum. Sempre gostei muito de escrever e ler. E depois que a minha mãe faleceu, eu coloquei na minha cabeça que eu precisava mudar de área, que eu já estava estafada daquilo que eu estava vivendo, que eu precisaria de algo novo, né? Então, o que a Bonita fez? Foi lá, formou em pedagogia e comecei a trabalhar em pedagogia, fui para a escola. Então, eu levantava de manhã, a cabeça já estava desse tamanho e eu indo para a escola. Quando eu saía de lá, eu trabalhava meio período. Quando eu sei, parecia que eu já trabalhava 3 períodos. Estafada, e eu não tinha prazer naquilo. E quando eu estava lá dentro, era pesado. Era um peso, assim, eu só saía de lá com a cabeça doendo. E aí, então, eu entendi que alguma coisa estava acontecendo de errado. Procurei. Uma coisa errada que não está certa. Tinha um trem errado que não estava certo. Então, procurei a Nath, a gente foi fazer essa constelação, e lá ela identificou essa lealdade invisível. Como a minha mãe tinha falecido, e ela era professora na época, então eu fui procurar alguma forma de honrar ela e fui fazer a mesma coisa que ela, porém que eu não gostava. Mas eu achava que eu estava crescendo. Mas aqui dentro de mim eu estava me matando. E inclusive a minha mãe passou mal dentro da sala de aula. Ela teve um AVC dentro da sala de aula e nunca mais voltou. E aí a gente conseguiu, né, a Nath conseguiu identificar.
que eu estava tentando honrar ela, sendo leal àquilo que ela estava vivendo. E que eu acho que ia me levar para o mesmo lugar se eu continuasse. Inclusive, a mãe dela deu aneurisma, né? Ela deu AVC e aneurisma dentro da escola. E todas as vezes que a Flávia chegava dentro da escola, inconscientemente, a Flávia sentia dor de cabeça. O que aconteceu com a mãe dela, né? No período que ela deu a aneurisma ali dentro da sala de aula? Uma forte dor de cabeça. Só que ela não associava isso que ela sentia no trabalho em relação à mãe. Então, quando a gente trabalhou isso, foi que a vida dela teve um âmbito. Mas uma pergunta. Essa lealdade cega, ela não acontece só com o ente querido que já foi, não. Ela pode acontecer ainda enquanto esse ente, por exemplo, está vivo? Pode, com certeza. O que é honrar pai e mãe? Né? Essa é uma lealdade, né, invisível. Agora, a lealdade satisfatória é o que a gente fala, honrar pai e mãe é você ir para a vida. É o que a Flávia fez, né? Hoje a Flávia está em outro patamar. E depois que a gente ressignificou essa situação, eu saí, pedi demissão, né, da escola, soltando foguete. Oh, glória! E o ano passado eu abri uma empresa, né? Hoje eu tenho a IF Digital Produtos, eu vendo produto digital, infoprodutos, e também estou escritora. Olha, né? Estou muito feliz, e assim, não tá pesado, às vezes eu vou dormir, eu falo, tem que acordar cedo porque eu preciso mexer nisso e naquilo outro, então assim... Tá leve. Tá leve, não tá pesado, tá leve. Tá. E isso graças à constelação familiar sistema, ao trabalho que a Nath fez, né, que ela executa e que desenvolveu a minha vida. Aí se eu fosse parar aqui para contar as outras áreas que... Mas nós vamos ter oportunidades. Resolvido, gente. Nós vamos ter outras oportunidades, né? O canal, o espaço aqui está aberto, né? A Nath vai voltar aqui, o espaço está aberto para você voltar junto com ela, para a gente poder ir trabalhando. Eu acho que essa questão de mostrar prova social, mostrar, né, o depoimento de pessoas que passaram pela experiência, não ficar aqui só também falando de teoria, só de esse conteúdo frio. A intenção, o nosso objetivo não é esse. É de levar um conteúdo para a nossa audiência que faça sentido na vida deles e para eles. Okay? Exatamente. Então, eu queria agradecer aqui a presença e a participação, né, da Flávia e, nesse caso, né, já fazer aqui nas minhas finalizações aqui, né, desse programa hoje, que eu acho que foi muito interessante. O tempo passou rápido demais, parece que curto, mas é bom, porque... já estamos aqui com as nossas próximas possibilidades. Dá um gostinho para o pessoal voltar e chamar mais gente para ver. E se você quer saber mais sobre constelação familiar, fica ligado aí no nosso canal, no Cuidadosamente, que a nossa convidada aqui na atividade, ela já se tornou parceira aqui do programa, vai estar pelo menos uma vez por mês aqui comigo, né, compartilhando dos seus conhecimentos, da sua prática, da sua vivência, do seu know-how, dessa área de conhecimento que ajudou a Flávia e tem ajudado muitas outras pessoas. E aí eu queria, Nath, que você dissesse aí para a nossa audiência, mais uma vez, como é que as pessoas podem te acessar, como que elas podem te encontrar e podem buscar, né, esse auxílio, essa ajuda terapêutica através da constelação familiar e por meio de você. Bem, pessoal, vocês podem me encontrar no Instagram, sou Nath Oliveira, acho que vai ficar bem gravado aí, né? Pelo meu WhatsApp, né? E eu atendo presencial. Onde eu atendo? Eu atendo em Goianápolis, a minha clínica é lá. Uma clínica que já conta com vários consultórios de atendimento terapêutico. E atendo online também. Hoje eu tenho paciente em Seattle, tem em Londres, né? Eu tenho paciente na Suécia, assim, gente, eu tô ali... às 5 horas, eu tô ali atendendo uma pessoa, já terminei de almoçar, ela tá tomando café. Eu falei assim, gente, a internet nos ajuda bastante. Então, se quiserem conhecer, olha, não quero fazer, mas eu quero conhecer, é só me procurar, a gente tira ali uns 20 minutos de uma ligação de vídeo e aí eu consigo explicar. Se te seguir nas redes sociais, já vai ter muito conteúdo, já vai ter muita informação. É isso? É isso. Pessoal, nós estamos terminando nosso Cuidadosamente aqui. Eu vou, nos finalmente aqui, lembrar você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Acione aí o sininho para receber notificações, porque assim como esse conteúdo aqui, a gente sempre vai estar aqui produzindo conteúdos que vai te ajudar a
trabalhar o autoconhecimento, o autocuidado, a proteger e a blindar as suas emoções. Se isso te interessa, siga aqui a Alô TV e siga o nosso Cuidadosamente, porque eu tenho certeza que você vai estar preparado para tudo isso e muito mais. Um grande abraço e até o nosso próximo programa Cuidadosamente aqui pela Alô TV.